Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém, queridos? Queridos, nós temos 3 tipos de pessoas na face da terra. Paulo classifica toda a humanidade em 3 tipos de pessoa: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Todas as pessoas, queridos, elas vão estar encaixadas em uma dessas classes. Ou elas são pessoas naturais, ou o homem natural, ou eles são pessoas carnais, ou eles são pessoas espirituais. Esses 3 tipos de pessoas. O primeiro, o homem natural. Olha o que 1 Coríntios, queridos, no capítulo 2, no versículo 14 nos fala. Preste atenção aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Queridos, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural é aquele que não recebeu a Jesus, não reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aonde a fé salvífica não veio sobre ele, aonde ele não teve a experiência do novo nascimento, e as coisas de Deus parecem loucuras para ele. Se você fala para o homem natural que você acredita na Bíblia, queridos, que você acredita literalmente na Bíblia, que o mar se abriu, queridos, ele não entende. Ele não entende, não compreende, queridos, como que um homem que há 2000 anos atrás morreu crucificado em uma cruz, ele pode fazer total diferença nas nossas vidas hoje. O homem natural, queridos, ele olha para a palavra de Deus, ele olha para as coisas de Deus, ele olha para o mover de Deus e ele acha loucura. Esses crentes são tudo louco. Já ouviu isso? Por quê? Porque são loucura para o homem natural. O homem natural é aquele que não teve uma experiência com o novo nascimento. Ele não nasceu de novo. Ele não compreende, querido. Por isso que a morte e a ressurreição de Cristo, queridos, Cristo crucificado, era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Escândalo para os judeus por quê, queridos? Porque os judeus esperavam um Messias que fosse um guerreiro como Davi, que conquistasse Roma, que tirasse Israel debaixo do jugo político de Roma. Eles esperavam um Messias que fosse um homem de guerra, um general. Então falar que o seu Messias foi crucificado, para os judeus é um escândalo. E para o grego, queridos, é loucura. Por quê? Porque grego, queridos, os gregos, eles acreditavam e eles buscavam o quê? Serem melhores e se tornarem semideus. Você já leu sobre mitologia grega? Você já estudou um pouquinho sobre mitologia grega? Eles cultuavam os deuses. Agora falar que um Deus, queridos, Criador dos céus e da terra, poderoso, Eusélcio, queridos, desceu, largou, abriu mão da sua glória, se esvaziou de quem ele era, para se tornar homem, loucura. Todos buscam ser Deus, e um Deus que buscou ser homem é loucura. Loucura. O homem natural, queridos, ele não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus. Segundo, queridos, o homem carnal. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Preste muita atenção aqui. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensão, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. O homem carnal, queridos, é aquele que nasceu de novo, mas não amadureceu. Ele teve uma experiência com o novo nascimento, ele recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, estava escrevendo aos irmãos,
E ele fala assim, ó, com leite eu vos criei, eu criei vocês com leitinho. Eu queria dar alimento sólido, mas vocês não podiam comer. Por quê? Porque vocês ainda eram crianças. O homem carnal, queridos, é aquele que nasceu de novo, mas ele não amadureceu, queridos. Ele não passou pelo processo de renovação de mente. Ele pensa igual aos homens e tem dificuldade de seguir a nuvem. Ele tem dificuldade de seguir a Deus. Por quê? Porque ele nasceu de novo, mas não renovou a sua mente. E olha quais são as características do homem carnal, queridos. No versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensão, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Quais são as características? Ele anda em inveja, contenda e dissensão. E pensa igual um homem normal. Ele teve um impacto com Jesus, queridos, ele nasceu de novo, mas ele vive como se Jesus não existisse. Ele pensa como um homem natural. Ele fala como um homem natural, ele pensa como um homem natural, ele sente inveja como um homem natural, ele traz dissensão onde ele está, ele traz fofoca onde ele está. Consegue me entender? Ah, pastor, mas aquele irmãozinho lá, pastor, eu acho que ele não é crente. Queridos, às vezes até nasceu de novo, teve uma experiência, só que não amadureceu. Consegue me entender? Esse é o homem carnal. Agora vamos, queridos, para o homem espiritual. Quem é o homem espiritual? É aquele que nasceu de novo, aquele que expandiu a sua mente. O homem espiritual discerne as coisas de forma espiritual. Ele não vê as circunstâncias de forma natural. Ele não vê como o homem vê. O homem espiritual, querido, que é o caminho que eu e você estamos andando, ele não olha as coisas de forma natural. Posso ouvir um amém? Ele não olha as coisas de forma natural. Olha uma das características do homem espiritual. Colossenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O homem espiritual, queridos, ele olha para as coisas do alto e ele manifesta a vontade de Deus aqui na terra. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Preste atenção, queridos, não tem a ver de você ficar em um lugar isolado, só pensando nas coisas de Deus. A ideia, querido, que Paulo está falando é que você olhe as coisas de Deus nos céus como um padrão e manifeste na terra. Assim na terra como é nos céus. Queridos, existe uma vontade absoluta de Deus sendo feita nos céus. E cabe a mim e a você entendermos essa vontade e manifestarmos na face da terra. Esse é o homem espiritual, querido. E em todas as circunstâncias e áreas das nossas vidas, queridos, nós podemos ver através desses três olhares, do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual. Todas as circunstâncias das nossas vidas, queridos, nós podemos reagir desse jeito. Ou como homens naturais, ou como homens carnais, ou como homens espirituais. Posso ouvir um amém? Quando nascemos de novo, queridos, nós temos a capacidade de sermos homens espirituais. Por que eu falo capacidade, queridos? Porque isso não acontece de forma automática nas nossas vidas. Isso acontece quando nós entramos nos processos de Deus para as nossas vidas. Repete assim comigo, processo. Mais uma vez, processo. Querido, você precisa entrar no processo de Deus na sua vida. Você precisa deixar Deus te tratar. Você precisa se render a Deus. Hoje em Cristo Jesus, queridos, temos a possibilidade. Por que a possibilidade? Porque as coisas de Deus não acontecem de forma automática. Participamos dos processos e podemos não avançar. Queridos, entenda uma coisa. Existe uma vontade de Deus para a sua vida, amém? Existe uma vontade de Deus, querido. Só que você vai viver essa vontade de Deus se você avançar nos processos.
No processo você pode se ofender com alguém, sim ou não? Sim? E você pode passar a vida inteira ofendido, sim ou não? Poder você pode. Sim ou não? Claro que pode. Eu conheço crente que fica. Você pode passar a vida inteira ofendido com aquela pessoa, sim ou não? É a vontade de Deus? Só que você está lá, amarrado, preso, sentindo novamente, reclamando. Sabe o que é reclamar? É clamar ao contrário. É um clamor de reclamar. É verdade. É reclamar. Você pode avançar ou você não pode avançar. Você pode viver a vontade de Deus ou você pode não viver a vontade de Deus. E a maior dor de um pastor, querido, é ver as pessoas não vivendo a vontade de Deus. A nossa maior dificuldade é não ver as pessoas vivendo a vontade de Deus. E sabendo que elas não acontecem de forma automática. Porque já virou cultural no nosso meio, queridos, nós falarmos assim, se Deus quiser. Queridos, Deus quer. Deus quer que você avance. Deus quer que você cresça. Deus quer que você se torne uma pessoa espiritual. Deus quer, querido. Olha o que 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 nos fala. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Queridos, quando nós recebemos a Jesus, queridos, nós fomos regenerados ou gerados de novo. Nós somos uma nova criatura, queridos. Hoje eu e você temos acesso a Deus. Hoje eu e você podemos ouvir a voz de Deus, não pelos nossos esforços, mas pela obra redentora de Jesus. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, queridos, deu a possibilidade de eu e você sermos regenerados, queridos. Ser regenerado é ser feito uma nova criatura. Hoje eu e você temos acesso a Deus. Quando nós estamos em um culto como esse, quando nós acalmamos a nossa alma, queridos, nós podemos ouvir as instruções de Deus para as nossas vidas. Por isso que quando você entra naquela porta, queridos, no momento de louvor, você sente paz, e você fala assim, nossa, o que é isso? Estou sentindo paz. Parece que as coisas lá de fora não têm mais valor, porque a paz que excede todo entendimento, ela se manifesta nas nossas vidas. Você consegue me entender? Por quê? Porque nós fomos regenerados, ou gerados novamente. Hoje podemos profetizar, queridos, de forma sábia, segundo a fé que Deus tem nos dado. Hoje nós podemos ouvir a Deus e falar aos homens. E esse novo nascimento, queridos, é só o começo de uma caminhada. Eu tenho batido na tecla, queridos, vou continuar falando. O novo nascimento é o início de uma nova caminhada. Porque muitas vezes a igreja pensou, queridos, que se a pessoa tivesse nascido de novo, ela aceitou Jesus, a caminhada acabou. Pronto, vai para o céu, deixa aí. Não, queridos, é só o início. Aceitou Jesus, reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, agora caminhe para ser um homem e uma mulher espiritual e manifestar a vontade de Deus sobre a face da terra. Se tornando um agente de transformação. Olha o que Efésios capítulo 2, queridos. Versículo 10 nos fala. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Preste atenção nesse texto, queridos. Preste atenção aqui. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas. Nós somos feituras de quem? Dele. Da obra de quem? Dele, não nossa. Por isso que nós nos apoiamos na obra de Cristo Jesus. Por isso que eu tenho completa certeza, queridos, que você pode ouvir a Deus. Por quê? Porque a obra é dele.
Você se inclina e se apoia na obra de Jesus. Eu e você somos feitura dele. Não tem a ver com o nosso mérito, tem a ver com aquilo que ele fez. Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, uma nova criatura. Nascemos assim como bebês, queridos. Começamos essa jornada das boas obras como bebês. E precisamos nos tornar homens e mulheres espirituais. Espirituais. Olha como que eu e você andávamos antes de conhecer a Jesus. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Olha como que a gente andava. E ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira como os demais. Preste atenção aqui, querido. Passamos muito tempo nesse layout, nessa forma. Todos nós aqui. Guiados pelo príncipe da potestade do ar. Todos nós éramos endemoniados. É verdade, você era endemoniado, não fica bravo comigo. Você era guiado pelo príncipe da potestade do espírito que agora habita nos filhos da... Você é o filho da obediência, amém? Agora não habita mais em você, mas habitava. Consegue me entender? E você fazia tudo, queridos, toda a vontade da carne e dos pensamentos. Você era guiado pela tua carne e pelos teus pensamentos. E aonde a tua carne e os teus pensamentos te levaram? Alguns, queridos, aceitaram Jesus com 12 anos, outros com 14, outros com 20, outros com 30, outros com 40. Quanto mais tempo, queridos, você passou, mais tempo você foi guiado pela vontade da carne e dos teus pensamentos. Agora existe outro Senhor sobre a sua vida. E você precisa entender isso para que você se torne uma pessoa espiritual. Olha aqui, queridos, essa imagem. A nova criatura é assim. Essa é a nova criatura. Ela é espírito, alma e corpo. No espírito tem a comunhão, a consciência e a intuição. Na nossa alma é vontade, a nossa mente e as nossas emoções. No nosso corpo são os nossos 5 sentidos e a nossa sexualidade. Essa é a nova criatura, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Aonde Deus fala ao nosso espírito. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E como que era a velha criatura, queridos? Presta atenção aqui. A velha criatura era assim. Era alma e corpo. Não tinha acesso a Deus, morta espiritualmente, não alcançava Deus, não ouvia a voz de Deus, não tinha acesso a Deus, até nascer de novo. Por isso que é necessário nascer de novo. E muito tempo nós ficamos nesse layout, queridos, sendo conduzidos pelos nossos pensamentos e pela vontade da carne. Muito tempo nós andamos, queridos, com a nossa alma nos guiando, a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Aceitamos a Jesus, queridos, nascemos de novo. Agora nós somos espírito, alma e corpo. Somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E a nossa alma, preste atenção aqui, ela sempre vai ter necessidades. A nossa alma sempre vai ter necessidades, queridos. E antes de nós nascermos de novo, queridos, quando nossa alma tinha necessidades, nós supríamos a necessidade da alma no corpo. E quando nós suprimos a necessidade da alma no corpo, se tornam a existir as obras da carne. Repita assim comigo, obras da carne. Bebidice, glutonaria, prostituição. Quer ver um exemplo? Vou usar um exemplo que pega todo mundo. Sabe quando você está triste, assim, você teve um dia muito difícil no trabalho? Lá super difícil, a tua alma tem necessidades, amém? Tá brabo lá, tá rosnando. Você pensa assim, nossa, que vontade de comer uma coxinha.
Fala aí que você tem vontade também. Sim ou não? Por quê? Porque você vai suprir a dor da sua alma no seu corpo, comendo uma coxinha. Comida gordurosa, dá prazer no corpo. Tem pessoas que estão presas na pornografia, queridos, que elas vão passar um dia terrível e elas vão correr para o corpo ver pornografia. Produzindo obras da... A pessoa teve um dia difícil, queridos, ela tem problema com álcool, o que ela vai fazer? Beber. Obras da... Está me entendendo? O homem natural, queridos, ele não tem o espírito. Então ele só consegue fazer coisas da carne. Por isso que tudo que nós fizemos antes de Jesus é pecado. Não tinha acesso a Deus. Tudo que você fez antes de Jesus era sempre querendo satisfazer a sua carne. Agora eu e você nascemos de novo, podemos nos inclinar para Deus. A tua alma tem necessidades, o que você precisa fazer? Se inclinar pro... Lembra que Paulo fala? Aquele que se inclina para a carne, colherá morte. Agora aquele que se inclina para o Espírito, colherá vida e paz. Você consegue entender? Então a cada decisão do nosso dia nós podemos nos inclinar para a carne, ou nós podemos nos inclinar para o Espírito. Você está me entendendo? Hoje nós temos a possibilidade, queridos, de nos inclinar para o Espírito. Presta atenção aqui. Nós precisamos entender as vozes, queridos. O sentido é a voz do corpo. O nosso corpo sente, amém? 5 sentidos. Os sentidos são a voz do corpo. Por isso que se te cutucar, você sente dor. A voz do corpo são os sentidos. A voz da alma é o que, queridos? A voz da alma é a razão. Da nossa mente, a nossa razão, nosso raciocínio. Nós racionalizamos as coisas. E a voz do Espírito é a nossa consciência. Aonde o Espírito de Deus fala o nosso... Consegue me entender? Por isso que o homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus, porque ele tenta racionalizar. E queridos, eu posso falar com propriedade, queridos. Eu era extremamente racional e cético. Até hoje a minha guerra é com isso. Eu sempre gostei muito de matemática, física. Então quando se fala de alguma coisa, eu sempre vou ir. Muitas vezes o meu impulso é ir para a parte racional. E eu preciso fugir disso e me inclinar pro... Tá bem, os números são esses. Agora o que Deus quer fazer? Consegue me entender? Muitas pessoas, queridos, elas são dirigidas pela sua alma, mesmo tendo nascido de novo. Elas são dirigidas pela sua alma, pela sua mente, pela sua vontade, por suas emoções. Dirigir-se, queridos, pelo sentimento é entrar em problemas. Preste atenção aqui em mim. Ser dirigido por sentimentos, queridos, é entrar em problema. Você já meteu a boca em alguém depois você se arrependeu, sim ou não? Sabe aquela explosão de raiva assim? Você miserável, mete a boca e você fala, nossa, o cara é gente boa, nada a ver o que eu fiz. Por quê? Porque você foi guiado por sentimentos. E ser guiados, queridos, por sentimentos é problema. É por isso que tantos cristãos ficam para cima e para baixo, tipo ioiô. Sobe e desce. Tem dias que o cara está lá flutuando com Deus, tem dias que está lá embaixo, tem dias... Queridos, se a gente for viver a nossa caminhada cristã, queridos, por aquilo que a gente sente, queridos, a gente mata meia dúzia. Eu sei que você mata também, que você fica bravo também. Não adianta você ficar me olhando com essa cara. É não andar por fé, queridos. É não andar segundo o seu espírito. Quando se sentem bem, dizem glória a Deus, estou salvo, aleluia. Estou cheio do Espírito Santo. Agora, quando não se sentem bem, está tudo ruim, que droga. Guiados por sentimentos. Por isso que o nosso grande desafio é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 14 nos fala. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Essa palavra filhos aqui, queridos, é ruios no original grego.
ruios é filhos maduros. Porque todos os filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se inclinam facilmente, inclinam a sua vontade, inclinam as suas percepções para o Espírito Santo. Aqueles que não andam guiados pela voz da razão, nem dos seus sentimentos. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de... A pergunta é, pastor, isso é possível? Eu respondo para você que é. Olha o que Romanos, capítulo 8, do versículo 8 ao 12 nos fala. Eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui. Queridos, estamos falando entre a guerra entre o Espírito e a carne, amém? Amém? A guerra entre o Espírito e a carne. Presta atenção no que esse texto fala. Porque os que estão na carne não podem agradar a... Aqueles que se inclinam para a carne não podem agradar a Deus. Olha o que Paulo fala. Vocês, diga nós. Vocês, porém, não estão na carne. Mas no Espírito. Volta. Vamos lá, versículo 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Fale assim, eu tenho o Espírito de Cristo. Mais uma vez, fale assim, eu tenho o Espírito de Cristo. Versículo 10. Se porém Cristo está em vocês e Cristo está em nós, amém? Está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Nós matamos o corpo e não nos inclinamos mais para ele. Olha o que continua falando ali, querido. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores não da carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Queridos, eu e você não somos mais obrigados a viver segundo a carne. Fala um amém aí. Se você tem problema com droga, com bebida, com qualquer coisa, você não é mais obrigado a viver debaixo desse tacão. Você não é mais obrigado a viver debaixo do vício. Você não é mais obrigado a viver debaixo da pornografia. Por quê? Porque nós não somos devedores da carne. Nós não devemos mais nada para isso. Por quê? Porque fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Jesus nos salvou. E agora ninguém mais é vítima, queridos. Ah, pastor, é tão difícil. Queridos, você não é vítima, queridos. Foi pago um preço na cruz. Você não deve mais nada para a carne. Você não é preso nisso. Você pode sim viver uma vida espiritual. Por isso que em Cristo Jesus não existe vítimas. Enquanto o vitimismo estiver na nossa mente, queridos, nós não vamos nos tornar homens e mulheres espirituais. Porque a gente sempre vai falar, a vontade de Deus é difícil, né, pastor? Nossa, é muito difícil. Nossa. Não dá. Difícil, pastor. Difícil é viver sem Deus no mundo. Difícil é viver debaixo do tacão do pecado. Difícil é viver sendo guiado pelo príncipe da potestade do ar. Difícil é ser endemoniado. Já viu endemoniado, queridos? Aquilo é difícil. Demônio toma a pessoa, joga no chão, faz aquele monte de coisa, aquele auê. Difícil é ser isso. Agora nós não somos devedores da carne, então nós não somos mais inocentes quando pecamos. Você ouviu um amém? Não somos mais inocentes quando falamos mal das pessoas. Não somos mais inocentes quando tomamos um gole de cachaça. Não somos mais inocentes quando estamos presos na pornografia. Não somos mais inocentes. Porque em Cristo Jesus nós fomos libertos. Agora nós nos colocamos debaixo do tacão se eu e você quisermos. A responsabilidade é nossa. Por isso que a vontade de Deus não se manifesta de forma automática nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a nos inclinar para o Espírito. Sabe por que você sofre? Porque você se inclina para a carne. Ah, pastor, mas na Bíblia fala que nós vamos sofrer.
Querido, sofrer por Cristo é uma coisa, sofrer por causa do pecado é outra. Sofrer, queridos, por amor a Cristo, queridos, nos traz alegria. Pode parecer loucura, mas é isso que a Bíblia fala. Agora, sofrer por causa do pecado nos traz morte e destruição. Querido, você já ouviu o relato de pessoas que foram crucificadas e foram crucificadas cantando? Sim ou não? De mártires que morreram pela causa de Cristo, louvando a Deus? Porque mesmo morrendo, mesmo sofrendo, eles estavam cheios do Espírito Santo. Consegue me entender? Nós não somos mais escravos e não devemos mais nada para carne. Agora eu quero entrar na palavra, depois dessa introdução. Treinando o nosso espírito. Nós precisamos aprender a treinar o nosso espírito. Nós precisamos aprender a se inclinar para o espírito. E eu quero falar de forma rápida aqui, queridos, 4 pontos. Para a gente aprender a se inclinar para o nosso espírito. Primeiro, nós treinamos o nosso espírito, queridos, meditando na palavra de Deus. Repita assim comigo, meditando na palavra de Deus. Olha o que Josué, capítulo 1, versículo 8 nos fala. Josué, capítulo 1, versículo 8, um texto muito conhecido. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Precisamos investir tempo, queridos, em meditar na palavra de Deus, queridos. A palavra aqui, queridos, hebraica, traduzido para meditar, também leva consigo os seguintes pensamentos: sussurrar, falar consigo mesmo. Quando a Bíblia fala em meditar, queridos, é falar a palavra consigo mesmo. É ficar repetindo a palavra para você mesmo. Queridos, quando eu encontrei o Evangelho, queridos, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, queridos, eu ficava falando sozinho, igual um louco, a ponto dos meus amigos acharem que eu tinha ficado louco. Eu ficava falando, isso não é de Deus, a palavra de Deus fala isso, a palavra de Deus fala isso, a palavra de Deus fala isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Porque o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor e Ele não vai me deixar faltar nada. O Senhor é meu pastor e Ele me leva para verdes pastos verdejantes. E o Senhor é meu pastor e Ele cuida de mim. O Senhor é meu pastor. Ele tem cuidado da minha família. O Senhor é meu pastor. Você está me entendendo? É falar consigo mesmo, queridos. É sussurrar, é meditar a palavra, queridos. De dia e de noite, fale a palavra de Deus. Sussurre ela para você. Você quer prosperar e ser bem-sucedido? Sim ou não? Medite na palavra dia e... Quanto tempo você investe na palavra de Deus? Queridos, quando eu trabalhava na metalúrgica, eu trabalhava em uma metalúrgica, eu trabalhava com torno. Lá na metalúrgica, queridos, a gente tinha umas folhas que a gente sempre preenchia. E eu pegava um monte de folha, queridos, e eu colocava dentro do meu jaleco, queridos, tudo sujo de óleo. Colocava no meu jaleco. E toda hora, queridos, eu tirava aquelas folhas e eu ficava lendo. Eu ficava lendo. Um dia, queridos, nós tínhamos muito rascunho para fazer anotações na metalúrgica. Você não vai acreditar, queridos. Veio um bloco de rascunho assim para mim, de uma igreja. Que era um estudo sobre o batismo do Espírito Santo. Eu peguei aquele rascunho, queridos, eu virava ele e ficava estudando. Enquanto eu trabalhava, eu deixava o rascunho pendurado e ficava lendo. E ficava repetindo. Isso é o agir sobrenatural de Deus, querido. Você acha que foi por acaso que aquele esboço caiu na minha mão? Eu falei, isso aqui foi Deus que mandou. E muitas das coisas que eu li lá, eu estou pregando para você hoje aqui. Aprenda a meditar na palavra de Deus. Pegue trechos
capítulos, palavras, e repita para você mesmo. Repita, repita e repita. Você é cabeça dura, sim ou não? Fala que você é. Duvido que você não é. Você é cabeça dura, sim ou não? Você é metódico, assim, eu penso desse jeito, é difícil mudar. Você é assim, né? Eu sei que você é. Você acha que a palavra de Deus ela vai entrar fácil em você? Para. Vai. Se você que se conhece, você sabe que não entra. Você tem que ruminar, querido. Bater ela, bater, bater. O Senhor é meu pastor e nada me... Ah, pastor, faltou dinheiro para pagar uma conta. Oh, Deus não é o meu pastor. Para. Pegue aquela palavra e continue batendo, 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 até ela se tornar realidade na sua vida. Fale ela para você mesmo. Posso ouvir um amém? Segundo, além de ouvir, queridos, além de meditar, pratique a palavra de Deus. Olha o que Tiago, capítulo 1, versículo 22 nos fala. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvindo, enganando a vocês mesmos. Queridos, nós podemos se auto-sabotar. Hoje em dia, queridos, as ciências humanas, queridos, até o processo de coaching que muita gente faz, ele já fala sobre isso. Sobre auto-sabotagem, sobre historinhas. Nós geralmente nos auto-sabotamos, queridos. Sabe quando você fala assim, não, eu vou fazer uma dieta agora. Começar segunda-feira. E daí você começa uma dieta, queridos. Corta tudo lá, só come alface. Primeiro dia vai, segundo dia mais ou menos, terceiro dia você desiste. A hora que você desiste, você conta uma historinha para você, porque você não quer se sentir mal. E aí você fala assim, é que também é difícil, né? Tô sem dinheiro para comprar a comida certa, né? Você não faz isso? Isso é se auto-sabotar. Você não gosta de se sentir mal, daí você conta uma historinha para você mesmo, para você se sentir bem. E Tiago está falando isso, não sejam somente ouvintes, enganando a vocês. Por isso que a gente fala, é difícil cumprir a vontade de Deus. Isso que o pastor prega é muito difícil. Porque nós enganamos a nós, porque o Espírito Santo tenta nos convencer e a gente fica se enganando, contando historinha para a gente se sentir bem, porque a gente não gosta de se sentir mal. Posso ouvir um amém? Por isso que é difícil largar as coisas, né? Nossa, é difícil. Eu sou homem, pastor, às vezes dá uma olhadinha ali na internet, né? Eu sou homem, né? Isso aí não existe, queridos. Você está me entendendo? Pare de se enganar. Há muitos que falam a respeito da palavra de Deus. Até muitos que se alegram com a palavra de Deus. Mas há muitos poucos que praticam a palavra de Deus. Pastor, praticar a palavra de Deus é guardar os 10 mandamentos? Não, queridos. É muito mais do que isso. Já me questionaram já. Tem que falar dos 10 mandamentos, pastor. Todo mundo tem que viver os 10 mandamentos e guardar o sábado ainda. Senão, vai para o inferno. Queridos, não tem nada a ver com isso, queridos. Nós estamos na nova aliança, queridos. Não tem a ver com isso, queridos. É muito mais do que guardar os 10 mandamentos. Olha o que João, capítulo 13, versículo 34 nos fala. Novo mandamento vos... Ele abole os outros e novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E que também vos ameis uns aos... Queridos, isso aqui é muito mais difícil que os 10 mandamentos. Você pode ter certeza. Queridos, não são mais leis, queridos. Nós vivemos em uma nova aliança, onde seguimos basicamente 2 mandamentos. Que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo. Quem ama o seu próximo, queridos, não rouba ele, queridos. Quem ama o seu próximo, queridos, não mente para ele, queridos. Quem ama a Deus acima de todas as coisas não se prostitui. Quem ama a Deus, queridos, não adultera. Fala amém aí, crente. Porque as leis e os profetas se resumem nisso. Ame a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como ele nos amou. Como que Deus te amou, queridos? Incondicionalmente. Como que Deus te aceitou? Incondicionalmente. Então nós temos que exercer esse amor.
Cadê os 10 mandamentos, que é muito mais fácil? Traz eles lá, nós colocamos aqui na parede e nós começamos a seguir eles. Você consegue me entender? Só vivemos isso, querido, se formos guiados pelo Espírito de Deus. Praticar a palavra é viver nesses 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e nosso próximo como Deus nos amou. Quem ama o seu próximo não engana ele. Quem ama o seu próximo não mente, não rouba, não manipula, não tenta passar o outro para trás. Ponto 3, querido. Para fortalecermos ou treinarmos o nosso espírito, dê primeiro lugar a palavra de Deus. Dê a primazia à palavra de Deus. Olha o que Provérbios, queridos, capítulo 4, versículo 22. Provérbios, capítulo 4, do versículo 20 ao 22. Preste atenção o que a palavra de Deus fala. Provérbios, capítulo 4, versículo 20 ao 22. Filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinos inclina o teu ouvido. Não os deixes apartar-te dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Atenta para as minhas palavras, preste atenção a elas, ponha elas em primeiro lugar. Aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos, escuta o que eu tenho para dizer. Não os deixe apartar dos teus olhos, continue olhando para a palavra de Deus. Guarda-os, as minhas palavras, no íntimo do teu coração. Qual que é o resultado? Porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. São vida para os que acham. A palavra de Deus, queridos, nos traz vida. O Zoe de Deus está em nós, na sua palavra. É a vida em movimento, a vida de Deus em nós. João 10:10 fala assim, queridos, um texto muito conhecido. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e tenham vida em abundância. A palavra vida ali é Zoe, vida de Deus, não é bios, não é vida biológica, é a vida de Deus habitando em nós. É vida, queridos, é vida, é o Zoe de Deus, queridos. A vida de Deus habitando em nós, queridos. Vida é movimento, queridos, vida é alegria, vida é o Deus de toda a terra, queridos, habitando em nós. Que vence toda a depressão, toda a tristeza, queridos. É o Zoe de Deus que nos traz energia, que nos traz vida para viver o cotidiano, o dia a dia, as nossas lutas e dificuldades. Vivemos alegres, queridos, porque o Zoe de Deus está em nós. Não importa o que você está passando, queridos, existe vida dentro de você. Provérbios continua falando, saúde para o seu corpo. A palavra saúde, queridos, no hebraico ali, é saúde, recuperação, cura. Essa palavra, ela procede de Rafá. A palavra Rafá, queridos, é cura, é tornar saudável. É igual Rafael, o Deus que cura. É o Deus, Rafá, cura. Rafael é Deus que cura. Rafá, queridos, vem de Yahvé, Rafá. O Deus que nos sara, que nos cura. Vem da mesma raiz, queridos. Olha o que Êxodo, capítulo 15, versículo 26 nos fala. Preste atenção. E disse, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das quais eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Jeová Rafá, o Deus que nos cura. Fala um amém aí, crente. O Deus que nos cura, queridos.
quando nós damos primazia à palavra de Deus nas nossas vidas, quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós vivemos os seus mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o nosso próximo como Deus nos amou, queridos, esse Rafá, queridos, se manifesta nas nossas vidas. Nós somos curados, queridos. E nós temos experiências de cura sobrenaturais no nosso meio. Pessoas que foram curadas, que experimentaram esse agir de Deus. Dê prioridade, dê primazia à palavra de Deus, amém? E quarto e último, para finalizar, orando em línguas. Orando no Espírito. Olha o que 1 Coríntios capítulo 4, versículo do 1 ao 5 nos fala. 1 Coríntios, capítulo 14, me perdoa. Capítulo 14, versículo do 1 ao 5. A palavra de Deus fala assim: sigam ao amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, querido. Esse dom de línguas aqui, queridos, a manifestação desse dom de línguas é diferente de Atos 2. Atos 2, eles falavam em línguas e as pessoas os entendiam, amém? Agora Paulo está falando de outro tipo de manifestação, é o mesmo dom com uma manifestação diferente, ó, versículo 2. Pois quem fala em línguas não fala para as... Fala para Deus, e ninguém é ninguém, queridos. No grego, no hebraico, ninguém é ninguém. Ninguém o... Então, se nós começarmos a orar em línguas aqui, ninguém entende, a não ser que alguém interprete. Amém? É diferente de Atos 2, e algumas pessoas confundem isso. Não, oração em línguas é só quando a gente fala alguma coisa e alguém entende em outra língua. Aquele é um tipo de manifestação que aconteceu em Atos 2. Aqui Paulo está falando de outra manifestação do mesmo dom, ok? Que ninguém tem. Amém? Só para colocar, deixar claro. Que ninguém entende. Pois por meio do Espírito fala mistério. Mas o que profetiza para as pessoas para edificação, exortando e consolando. Versículo 4. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos falem em orientação do apóstolo Paulo, queridos. Eu quero que todos falem em, mas muito mais que profetizem, porque quem profetiza é superior do que quem fala em línguas, a não ser que a interprete, para que a igreja receba edificação. Preste atenção aqui, queridos. A oração em línguas, queridos, é a maior ferramenta ou uma das principais ferramentas para a nossa edificação pessoal. Paulo nos orienta para procurar com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, porque o que profetiza edifica a igreja. Por exemplo, se eu tiver uma palavra de conhecimento e sabedoria, até uma palavra de profecia para qualquer um de vocês, eu vou edificar a igreja. Amém? A pessoa vai entender e vai falar, nossa, eu vou crescer nisso. Só que olha no versículo 4, queridos, olha o que a palavra fala. O que fala em línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Nós nos edificamos orando em línguas. É talvez a maior ferramenta de edificação pessoal. Enquanto oramos no Espírito, edificamos a nossa fé. Falamos mistério com Deus. Queridos, se você ora em línguas, queridos, você precisa praticar. Você tem que ficar lá orando. Queridos, quando eu trabalhava nessa metalúrgica, queridos, início de ministério, queridos, eu queria muito pregar, eu queria muito ver as coisas acontecer, eu queria muito expulsar demônio, eu ficava lá, queridos, 3, 4 horas orando em línguas. Eu ficava no turno, máquina barulhenta, queridos, eu ficava orando em línguas. Pastor, eu não oro em línguas. Se você não ora em línguas e você quer o dom, é só você falar assim, ó, eu busco esse dom. Se você começar a buscar hoje, você vai receber. É para todo mundo, queridos. Uma vez eu estava pregando sobre isso, uma moça chegou para mim, muito querida, queridos. No final do culto ela falou assim, eu não concordo com você. Não concordo com o que você pregou. Eu falei, por quê, irmão?
Porque eu nunca tive isso. Nunca aconteceu de eu cair no chão, nunca aconteceu nada. E eu falei, mas você já buscou? Ela falou, não busquei. Eu falei, mas então você tem que pelo menos dar crédito do que eu estou falando e busque. E ela falou, não, eu acho que está errado, você tem que consertar isso aí. Ok, esperei, eu falei, eu vou pegar ela. Um dia em um retiro, queridos, um mover de Deus, queridos, eu fiquei olhando para aquela irmã, falei, agora ela vai ver o dela. Dei uma volta, dei outra, orei por um, olhei por outro, eu vi que ela me olhou de canto de olho, eu falei, agora. Taquei a mão na cabeça dela, falei, receba, aquela mulher caiu no chão. E rolava, queridos, rolava. Deus falando com ela e orando em língua. Quase falei para ela, viu, irmã, como funciona? Só buscar. Fiz uma vingança crente. Às vezes eu dou uma dessa, eu fico... Não é se vingar, queridos, é ficar quites. Eu fiquei quites, ela me deu uma bordoada, eu falei, eu vou pegar ela, deixa. Falei, pega ela, Deus, e meti a mão na cabeça dela, pega ela, Deus. E rolava, queridos, aquela mulher foi avivada. Travas saíram da cabeça dela. Oração em línguas, queridos. Esses dias a Analice, ela passa às vezes por mim, ela fica xalabalabababá. Ela fica, eu falo, o que foi, filho? O papai fica falando assim, xalabababababababá. Às vezes eu estou em casa, queridos, eu estou orando em línguas. Às vezes eu estou no meu escritório, queridos, eu estou orando em línguas. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando em línguas. Se eu preciso de discernimento de alguma coisa, eu estou orando em línguas. Porque eu estou edificando o meu espírito. Pastor, eu não consigo entender isso, queridos. Mas não é para entender, porque a oração em línguas arrebenta com a nossa razão. Nós vencemos a razão através da oração em línguas. Olha o que 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 14 ao 15 nos fala. Preste atenção aqui. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora. Mas a minha mente fica infrutífera. Então eu consigo orar em línguas, queridos, pensando no almoço que eu vou fazer, pensando em outra coisa, eu não apago, queridos. Pastor, eu oro em línguas só quando eu apago, então isso é demônio, queridos. Vem cá que nós temos que tirar esse demônio, para depois se orar em línguas no Espírito de Deus, porque o Espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Você nunca perde a consciência orando em línguas, querido. Se você perdeu a consciência, você fala, pastor, eu perco a consciência, daí nós temos que arrancar esse cão aí e daí colocar o Espírito certo. Você consegue entender? Mas a minha mente fica infrutífera. O que farei então? Paulo pergunta. Vou orar no Espírito, mas também vou orar na... Consegue entender uma ordem? Por isso que eu gosto de começar cultos de oração com oração em línguas. Porque eu vou orar no Espírito, começo a orar no Espírito, vou pegando as coisas espirituais, depois eu vou orar com a minha mente. Orar com a mente e daí orar com a razão. Deus guarda, protege, abençoa, fortalece. Deus, aquela situação ali, intervém, Deus move ali. Vou cantar em espírito, mas também vou cantar com a mente. Cantar no espírito é a mesma coisa, querido. Você vai orando em línguas, de repente você entra no ritmo da música. No espírito até que vai, queridos. Agora se eu for cantar com a mente, daí eu acho que vocês não vão querer mais vir para cá. No espírito ainda vai. Eu coloco às vezes uma música, queridos, e você entra no embalo da música e você vai cantando no espírito. E vai se ir edificando, fortalecendo o seu. Queridos, se nós somos espírito, alma e corpo, queridos, nós somos espírito, nós temos que edificar o nosso espírito. Porque o Espírito de Deus fala ao nosso espírito, a nossa fé está depositada no nosso espírito. Tudo está no nosso espírito. Queridos, no nosso espírito está tudo pronto, o problema é que a nossa alma não aceita. A nossa alma é viciada, queridos, em coisa errada. A nossa alma é marcada, por isso que o apóstolo Pedro vai falar que nós precisamos salvar a nossa alma, subjugando ela ao Espírito. E oração em línguas arrebenta com a nossa razão. Por isso que é uma guerra, querido. Você começa a orar em línguas, as pessoas falam, não, isso aí não é de Deus, isso aí não tem nada a ver. E não sei o quê, daí dá aquela confusão. Daí começam a, não é nem teologar, é quase uma filosofia com teologia. Começa a falar, não. Daí parou lá nos apóstolos. Não sei. Para, queridos, para. Textos são claros. A manifestação do Espírito Santo, ela transborda nas nossas vidas. Precisamos desenvolver e precisamos fortalecer o nosso. Você recebe essa palavra no seu coração?
E eu quero te fazer um convite especial, querido, já que todo mundo é da igreja. Desses 4 pontos, que são 4 pontos básicos para a gente fortalecer o nosso espírito.